Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário às seguintes matérias que terão seu encaminhamento conforme o regimento interno. Projeto de Lei 64.6/2019, de autoria do deputado Nilson Berlanda. Projeto de Lei 104.8 de 2019, autoria do deputado Márcio Machado. Projeto de Lei 105.9 de 2019, autoria do deputado Márcio Machado também. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 194.4 de 2019, autoria Comissão de Constituição e Justiça. Altera o anexo único da Lei 16.733 de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre o reconhecimento de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para alterar a denominação da Associação Altitude e Vida de Fraiburgo para a Associação de Pais e Amigos do Autista. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 195.5 de 2019. Autoria Comissão de Constituição e Justiça. Altera a ementa e o parágrafo 1º da Lei 16.689 de 2015, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária Beneficente Torre Forte de Camboriú, para o fim de dar nova denominação à entidade referida, com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 276, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário da Infraestrutura informações acerca das obras paralisadas no Estado, bem como o motivo da interrupção. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 277, autoria do deputado João Amin, solicitando ao secretário da Casa Civil que encaminhe a Procuradoria-Geral do Estado para que esclareça se a função de diretor-geral, gerente administrativo e gerente técnico do CEPOM podem ser exercidos por servidores públicos lotados e em atividade no CEPOM, ou se estes necessitam se aposentar para exercer tais cargos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 278, autoria do deputado João Amin, solicitando aos secretários da Casa Civil, da Administração e da Saúde informações acerca da aplicação da Lei 13.839 de 2006 no CEPOM e como as funções de diretor-geral, gerente administrativo e gerente técnico serão ocupadas. Em discussão. Com a palavra o autor do pedido de informação, deputado João Amin. Deputado Mauro, senhoras e senhores, na verdade, ontem a gente recebeu um grupo de funcionários da Secretaria de Saúde que trabalham no CEPOM. Também há esse mesmo questionamento com relação ao EMOSC, mas eu não tive a oportunidade de falar com os servidores do EMOSC, que, após a reforma administrativa, ficaram sem gerente, nem diretor, nem gerente administrativo, gerente técnico e também o diretor-geral. E isso está causando uma situação complicada, já que uma fundação que administra, que faz a gestão do CEPOM. O CEPOM é um serviço referência, um serviço que realmente merece aplauso. O deputado Caro Preso, que já foi secretário de Saúde, sabe da importância do CEPOM para Santa Catarina. E, diferentemente, por exemplo, do que aconteceu no DEINFRA, o DEINFRA foi extinto. Provavelmente, os funcionários do DEINFRA vão para a Secretaria de Infraestrutura. É o que eu imagino. O CEPOM não. O CEPOM não foi extinto e está sem os seus administradores, tanto o diretor quanto o gerente, com esses cargos desocupados, ou seja, sem um comando de uma instituição que é padrão de referência para quem faz o tratamento do câncer. Então, esse pedido de informação tem o intuito de esclarecer isso, para que tanto os funcionários possam exercer as suas funções com tranquilidade e, principalmente, o cidadão que vai ao CEPOM buscar um tratamento, buscar um medicamento, possa ter essa segurança.
Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedindo informação 279, autoria do deputado Laércio Schuster, solicitando à Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte informações acerca dos recursos aos municípios sede da edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 290, autoria do deputado Coronel Mocelin, manifestando aplausos ao presidente da Associação Catarinense dos Amigos do Caminho de Santiago de Compostela pela passagem dos 20 anos de fundação. Em discussão, com a palavra o deputado Coronel Mocelin, autor da moção. Boa tarde, presidente. Quero cumprimentar todos os nobres colegas, e especialmente aos amigos da Associação Catarinense dos Amigos do Caminho de Santiago da Compostela, que no dia 25 de julho completa 25 anos de atividades. Ainda não... o pessoal não chegou ainda, estavam para chegar aqui, mas eles completam esse ano 25 anos da Associação Catarinense dos Caminhos de Compostela. E, para quem não sabe, o Caminho de Compostela é uma rota de peregrinação na Europa, que tem mais de 800 quilômetros, e são milhões de pessoas todos os anos que fazem esse percurso, e em busca do autoconhecimento, turismo, lazer, e também é um local de turismo religioso. Então, eu quero aqui parabenizar a Associação Catarinense dos Amigos do Caminho da Compostela, pela passagem dos 20 anos da fundação, e lembrar que às 19 horas, aqui no hall de entrada, eles estarão fazendo o lançamento do livro sobre os 20 anos desse trabalho que eles fazem, chamado Memória Peregrina. Então, gostaria de convidar os nobres colegas também, que puderem fazer presente ali, eles estarão hoje ali. Estão lá os nossos amigos, Coronel Araújo, que estão ali. Então, parabéns e... vamos prestigiar nossos amigos nesse evento do lançamento do livro chamado Memória Peregrina. Obrigado, presidente. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 291, autoria do deputado Ismael dos Santos, manifestando aplausos ao senhor Jefferson Amaral da Silva Melo pelos 2 anos de atividades do projeto Passarela da Cidadania no município de Florianópolis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 292, autoria do deputado Ivan Nats, apelando ao coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense para que discuta, junto ao Fórum Parlamentar, deputados estaduais e ao Governo sul-rio-grandense, formas e alternativas de reverter a legislação que institui a Política Estadual de Desenvolvimento Sustentável da Pesca no Estado do Rio Grande do Sul, que, em síntese, objetiva ampliar de 3 para 12 milhas da costa gaúcha a área de proibição da prática de pesca e arrasto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 293, autoria do deputado Márcio Machado, apelando ao superintendente regional do DENIT para que seja instalada uma lombada eletrônica no quilômetro 212 da rodovia BR-282, trecho localizado no município de Lages, bairro Guetal. Em discussão. Com a palavra, o autor da moção, deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Cumprimento a Vossa Excelência, deputado Mauro de Nadal, mesa diretora, deputados, deputadas, o público se faz presente, quem nos assiste na TV AL, nos canais respectivos, na internet. Senhor presidente, moção apelando ao superintendente regional do DENIT para que retorne a ativação de uma lombada eletrônica que é dentro da cidade. A BR-282 passa dentro, cruzando tanto a ala oeste e sul e norte do município de Lages, e ali alguns moradores passam, por isso que a lombada foi instalada, porque teve já mortes, teve problemas de acidente, e com essa determinação do presidente da República de desativar todas as lombadas de forma irrestrita, nós entendemos que essa lombada é uma lombada importante e que se faz necessário a presente moção de apelo. Então, dessa maneira, eu peço a aprovação
dos nobres deputados, para que retorne a ativação dessa lombada, para que traga segurança na cidade de Lages, para que nenhuma morte venha a acontecer e que não seja manchada qualquer tipo de ação do Executivo Nacional em relação a essas lombadas que foram desativadas. Tem lombadas que realmente não haviam necessidades, mas pontos estratégicos que foram feitas audiências públicas e estudo relativo, eu peço o apoio dos deputados. Obrigado. Com a palavra, deputado Maurício Scudilaric. Cheguei aí, acompanhei, senhor presidente, a manifestação do colega deputado Márcios, e eu conversando com cidadãos lá do Oeste, que vem muito à capital de carro, Márcio, disseram que até a pressão baixou, não tem mais aquele estresse, porque em 2 viagens estava sem carteira de motorista para a capital. Então, eu entendo que essas lombadas em perímetro urbano, bem sinalizadas, são importantes sim, deputado Márcio, para a segurança. Aquelas escondidas atrás de árvore e não sei o quê, e com 20 pontos, não tem quem realmente, deputado Mauro, possa aguentar. Além do que, eu fiquei sabendo, pela informação, que com todas as lombadas do Brasil, o governo federal despendia 4 bilhões para manter esse sistema com as empresas que tinha. Então, imagine os acertos que tinha, já vou dizer a palavra acerto que tinha. Então, realmente, isso aí tem que ser reestudado, caso a caso, contrato a contrato, e quando é um perímetro urbano, que a rodovia estadual, federal corta um perímetro urbano, tudo bem, bem sinalizado. Agora, lombada atrás de árvore, atrás de pedra, para fazer surpresa para motorista, daí não, né, deputado Volney Weber. Com a palavra, o deputado Volney Weber. Muito bem, eu quero aqui comungar com as palavras do deputado Márcio e também com o nosso líder do governo, né, na questão das lombadas. É inadmissível hoje você percorrer uma rodovia estadual, eu vou citar a minha região, São do Gera-Tubarão, tem mais lombada do que quilômetros. Lombada física. E lombadas essas que não são lombadas para garantir a segurança, praticamente, podemos dizer que são obstáculos no meio da rodovia, que são montanhas que não tem um padrão, não tem nada, não é uma lomba faixa, não é uma faixa elevada, são montanhas que, se porventura, no meio da neblina, sem sinalização muitas vezes, a placa caiu, ou a placa apagou, está carunchada, você não enxerga aquilo. E você, Mauro, se porventura for visitar a nossa região, que lá não conhece tão bem a estrada, você vai se deparar com um obstáculo, vai botar em risco a sua vida, da sua família e de outras pessoas que transitam na rodovia. Então, nós não podemos admitir isso. Agora sim, a lombada eletrônica não é pardal. Lombada eletrônica, aquela que está na lateral da rodovia, não no meio da rodovia como obstáculo também, mas na lateral, ela é admissível, bem sinalizada, fazendo com que os errados paguem, mexa no bolso dos errados para fazer com que mantenhamos a segurança dos cidadãos. Então, logo, um caminhão, por exemplo, está se pedindo melhoria das rodovias, duplicação, aí se pede duplicação e a estrada cheia de lombada. Mas veja só, um caminhão, para passar uma lombada física, essas montanhas que eu falei, ele tem que parar para passar a dianteira do caminhão. E aí forma filas na rodovia. Quando começou a caminhar, tem outra, para de novo. O truque, a carreta, a parte de trás, ela passa 2 eixos ou 3 eixos, passa rápido, mas a dianteira tem que parar. A lombada eletrônica, se é 40 ou é 50, no mínimo você vai passar 30 por hora, mas o fluxo vai. Não para o trânsito. Então, hoje, nós estamos com as rodovias impossibilitadas praticamente de transitar, cheio de obstáculos. E eu defendo que o governo tem que rever a situação. Se tem, Maurício, contratos mal feitos ou acerto em contratos que penalize os errados, mas não penalize o equipamento, não penalize aquilo que vem contribuir para a sociedade e que mantenha as lombadas eletrônicas, mas, porém, bem sinalizado. Deixo aqui o meu registro e o meu
o meu entendimento é que nós temos que buscar esses equipamentos de volta, mas de uma forma que venha contribuir, e não fazer uma fábrica de dinheiro, de multas. Mas bem sinalizado vai contribuir com certeza para o nosso trânsito. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 741, autoria do deputado Márcio Machado. Requerimento 742, autoria do deputado Milton Obres. Requerimento 743, autoria do deputado Fernando Krelink. Requerimento 744 e 745, autoria do deputado Laércio Schuster. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 879 e 880, autoria do deputado Nilson Berlanda. Indicações 881 e 882, autoria do deputado Márcio Machado. Indicação 883, autoria do deputado Romildo Titon. Indicações 884 e 885, autoria do deputado Sargento Lima. Indicação 886, autoria do deputado Fernando Krelink. Indicação 887 e 889, autoria do deputado Laércio Schuster. Esta presidência suspende a presente sessão e convida para tomar assento à mesa a excelentíssima senhora defensora público-geral Ana Carolina Dil Cavalim. Tudo bem. Seja bem-vinda. Ao tempo que faço os cumprimentos, também convido, conforme dispõe o parágrafo 9º do artigo 104 da Constituição do Estado de Santa Catarina, para que a senhora defensora pública-geral faça uso da palavra a fim de apresentar o relatório anual das atividades realizadas pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. Fique à vontade. Excelentíssimo presidente da mesa, deputado Mauro de Nadal, excelentíssimos deputados e deputadas aqui presentes, demais senhoras e senhores aqui presentes, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, em observância ao disposto no artigo 104, parágrafo 9º da Constituição Estadual, vem relatar as atividades realizadas pela instituição no ano de 2018. Inicialmente, cumpre registrar que a Constituição Federal qualificou a Defensoria Pública como instrumento de concretização dos direitos de que são titulares pessoas carentes e necessitadas, muitas delas submetidas a processos de exclusão jurídica e política e social, que as colocam à margem das conquistas da civilização. Justamente por atender às parcelas mais vulneráveis da população, a Constituição Federal incumbiu a Defensoria Pública o exercício de amplas e diversificadas atribuições institucionais. Ora, destaco, tinha um material de slide, isso, obrigada. Ora, destaco, pode passar, a primeira dessas vertentes de atuação, que é a orientação jurídica e educação em direitos. É função da Defensoria Pública prestar assistência jurídica integral aos assistidos, aos necessitados, informando-lhes de seus direitos, o modo de exercê-los, assim contribuindo para que as pessoas vulneráveis tenham o conhecimento necessário dos seus direitos para, aí sim, exercer a sua cidadania, porque a cidadania só pode ser exercida por aqueles que conhecem os seus direitos. Este é o papel da Defensoria Pública. Para cumprir este munus, defensores e defensoras públicas participam dos mais variados projetos, ações e eventos comunitários, nos quais prestam justamente isso, a orientação jurídica e a educação em direitos. Aqui a gente colocou fotos de algum desses eventos, mas a gente pode citar, por exemplo, aqui na capital, o evento que é promovido pelo CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, que é o CRAS na comunidade, que vai em vários bairros carentes da cidade para prestar serviços do próprio CRAS, e a Defensoria Pública acompanha para prestar a orientação jurídica e a educação em direitos.
Também fazemos atendimento no Centro POP, que é o Centro de Referência de Atendimento das Pessoas em Situação de Rua, nas ações globais que são feitas pelas entidades privadas, enfim, Festa do Trabalhador. Então, a Defensoria Pública, para exercer esse munus, essa função de orientar juridicamente, ela vai até a comunidade, nesses projetos itinerantes, nessas ações itinerantes, que aqui tem fotos representando. Outra vertente de atuação da Defensoria Pública é a conciliação e a mediação de litígios. A Defensoria Pública tem a função institucional de promover prioritariamente a solução extrajudicial dos conflitos. Essa é a função legal da Defensoria Pública. Não é promover a judicialização, mas sim tentar resolver de forma prioritária, mediante mediação, conciliação, arbitragem e também até constelações familiares. Também temos projetos nesse sentido. No ano de 2018, foram feitos pela Defensoria Pública 6.525 acordos extrajudiciais para compor esses tipos de litígios. A Defensoria Pública também fomenta e participa de projetos de justiça restaurativa no sistema prisional catarinense. Exemplo de uma atuação dessa natureza, a Defensoria Pública da Capital, primeira Defensoria Pública, que atua na área de execução penal, intermediou a parceria entre a Univale, o Núcleo de Aplicação Sistêmica de Direito e o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico para implementar esse programa de justiça restaurativa, de modo a reduzir a prolongação dos litígios que acontecem com essas pessoas que estão no Hospital de Custódia, que muitos dos crimes que são praticados são, na verdade, têm a origem nos transtornos mentais que essas pessoas têm e nos conflitos familiares. E tem surtido muitos resultados positivos. Também promovemos a justiça restaurativa junto à causa de albergado Irmão Uliano, que é onde ficam alocados os presos vítimas de violência doméstica. Estou verificando, alguns deputados estão com material aí na mesa, que é o nosso informativo, né, de atividades em forma física. Terceira vertente. A Defensoria Pública atua judicialmente em várias áreas jurídicas, das quais se destacam a área da família, é a mais demandada na Defensoria Pública. A maioria das pessoas que procuram a Defensoria Pública, hoje, nos 24 núcleos, pedem atenção na área da família. O que é a área da família? É ação de alimentos, é execução de alimentos, é ação de divórcio, guarda, busca e apreensão, investigação de paternidade. A Defensoria Pública ela tem uma vocação de atender, nesses casos na família, um público eminentemente feminino, né? Na área da família, que é bem procurado. Se for verificar na capital aqui, por exemplo, são mais de 80 senhas por dia, que são distribuídas só na capital, e várias outras comarcas também, e a maioria delas são para mulheres. Outra atuação de destaque da Defensoria Pública, em seus 24 núcleos, é na área da infância e juventude. Nesta área jurídica, o que predomina é o pedido de vaga em creche. Vaga em creche é uma demanda muito frequente na área da infância e juventude, e é uma questão muito sensível para a sociedade, que a Defensoria Pública atua não só de forma individual, mas também de forma coletiva, cobrando a política pública de melhor gestão de recursos públicos para essa área, que, no caso, são os municípios que têm de disponibilizar esse serviço. E o impacto de se não ter vaga em creche para a comunidade carente não é só em razão de que a criança, na tenra infância, não vai ter esse serviço educacional, não vai se desenvolver antecipadamente, mas também a própria mãe e o pai também, mas em especial a mãe, que tem prejudicado o seu acesso ao mercado de trabalho, porque tem que ficar cuidando dos seus filhos. Outro destaque de atuação da Defensoria Pública é a atuação criminal, e é na área de execução criminal. A Defensoria Pública, no ano de 2018, fez mais de 6.000 atendimentos em unidades prisionais do Estado, entre os 24 núcleos da Defensoria Pública. Foram mais de 26 mil audiências e mais de 26 mil também defesas, recursos e alegações.
Outra área de destaque, aliás, com relação à atuação criminal, é importante destacar que a atuação da Defensoria Pública dentro das unidades prisionais é de extrema relevância para diminuir o poder das facções criminosas. Porque o preso, quando ele percebe que ele tem como ter acesso a atendimento jurídico sem necessitar do apoio dessas facções, é muito mais fácil ele se ressocializar e não aderir depois de fora da prisão, a atuações criminosas. Violência doméstica, também é uma atuação muito presente da Defensoria Pública. Aqui, por exemplo, na capital, só no primeiro trimestre foram mais de 100 atendimentos nessa área para vítimas de violência doméstica. 90% das medidas protetivas pedidas pela Defensoria Pública são concedidas. Nós temos um problema crônico que explodiu nos últimos anos nesta área e tem refletido também no atendimento da Defensoria Pública. Outra área importante que a gente começou a ampliar bastante o atendimento em 2018, quando readequamos atribuições, aumentamos as atribuições dos servidores públicos, é a área do consumidor, combatendo cobranças abusivas de serviços, inclusive daqueles não contratados, consignações em empréstimos consignados, que afetam especialmente pessoas idosas. Essa área do consumidor, para a Defensoria Pública, tem uma presente atuação, presente demanda de pessoas idosas, que são aquelas mais vulneráveis para os fornecedores do mercado de consumo poder abusar dessas pessoas. Então, na Defensoria Pública, na área do consumidor, ela atende bastante as pessoas idosas. Direito à moradia também é uma área bastante demandada pela Defensoria Pública. As demandas principais são ações de uso capião, regularização de imóvel, defesas em despejo, reintegração de posse, combater a venda irregulares de lote, que acaba também prejudicando as pessoas que compram esses lotes, responsabilizando aquelas pessoas que fazem esse tipo de venda. É uma atuação bastante presente também da Defensoria Pública. Outra também é o acesso à saúde, né? Prioriza-se a solução extrajudicial na área da saúde. Esse é um grande papel que a Defensoria Pública faz. A primeira coisa que a Defensoria Pública faz quando recebe um assistido na instituição que tem uma demanda na área da saúde é entrar em contato com a Secretaria Estadual ou Municipal da Saúde, dependendo do tipo de medicamento ou procedimento que se deseja, e tenta verificar se não há alternativa no SUS. A Defensoria Pública tem 30% de soluções na área da saúde de forma extrajudicial, sem precisar entrar com ações judiciais. E também temos uma atuação muito forte com relação às pessoas em situação de rua, a população de rua, não só indo nos centros POPs, mas também reunindo-se com esses movimentos, tentando orientar juridicamente, tentando fazer com que essas pessoas façam um tratamento, claro, de forma consentida, e também facilitando a obtenção de documentos, que muitas vezes elas não têm esses documentos, elas perdem esses documentos. A gente faz todo um trabalho de buscar onde essa pessoa é registrada, facilitar o acesso a documentos para ela poder ter acesso formal ao trabalho. Outra vertente de atuação da Defensoria Pública, que é muito relevante até de forma indireta para reduzir a judicialização de causas individuais, que é a tutela coletiva, as ações civis públicas. A Defensoria Pública tem a função legal, a lei prevê que ela deve promover ações civis públicas para propiciar a defesa dos direitos coletivos e individuais homogêneos de grupos sociais vulneráveis ou de grupo de pessoas necessitadas. Aqui até está estampado alguns exemplos que saiu na mídia, né, recentemente, mas várias ações a gente promove, de ações que você, ao invés de entrar com 100 ações individuais ou 100 defesas individuais, você entra com uma ação civil pública só e já ela, sozinha, traz uma solução equânime, uma solução isonômica para um grupo coletivo de pessoas, sem necessidade de você entrar com várias ações e ter resultados distintos. Aqui que nós destacamos uma ação da Defensoria Pública e que foi através dela que foi proibida a revista vexatória a visitantes de unidades prisionais. E quem são as visitantes de unidades prisionais? São as mulheres. Né? A maioria nós temos um sistema carcerário de mais de 22 mil presos homens e pouco menos de 1.000 presas mulheres. Né? Então, é um sistema carcerário eminentemente masculino e as visitas que se tem nesse sistema são de mulheres, crianças e idosas.
né, têm uma cultura que geralmente os homens até não visitam tanto, mesmo quando tem ente querido preso. E elas eram submetidas a um tratamento degradante de se despir, tirar suas roupas, se ajoelhar em frente de espelhos embaixo, na parede, né, fazendo exercícios físicos, agachamentos, um procedimento totalmente vedado, né, por comissões interamericana de direitos humanos, enfim, além de trazer um trauma psicológico até para crianças, né, nesse tipo de procedimento. Então, a Defensoria Pública entrou com a ação. Em 2017, foi finalmente julgado pelo Tribunal de Justiça, Terceira Câmara de Direito Público, que entendeu que não poderia ter esse tipo de revista vexatória, que as unidades tinham detector de metal e que deveria, se for o caso, para fazer uma revista nos próprios presos. Tentou-se um recurso do Supremo Tribunal Federal, mas a decisão foi mantida pela ministra Carmen Lúcia no sentido de proibir a revista vexatória, e essa foi uma atuação da Defensoria Pública que beneficiou cerca de 10 mil mulheres visitantes de presos, idosas e crianças. Outra atuação que a Defensoria Pública é muito forte é em questões de regularização fundiária e também na remoção humanizada, no caso de reintegração de posse ou despejo das pessoas, das famílias que estão em loteamentos irregulares. Então, outras decisões ilustram a atuação da Defensoria Pública nesta área. Nós tivemos recentemente o caso em Florianópolis, na comunidade, no Morro do Caeira, que 78 famílias iam ser removidas sem nenhum plano de remoção, conforme determina a lei. Estava se descumprindo a lei, a remoção não pode ser feita como estava sendo feita. 78 famílias e 64 crianças que não teriam para onde ir imediatamente. Então, a Defensoria Pública entrou e disse, não, é necessário um plano de remoção, isso está previsto em lei, tem que ser organizado, tem que ser planejado, senão a gente vai causar mais problema do que solução individual por um proprietário particular. Também uma situação parecida no Jardim Eldorado, em Palhoça, né? Também eram para ser despejadas 100 famílias, a Defensoria Pública conseguiu atuar para que isso seja feito de forma planejada, que as remoções sejam feitas de forma ordenada e que haja o reassentamento conforme determina a lei. Na área da saúde também, a tutela coletiva é muito importante. E, recentemente, também tivemos duas decisões importantes, uma com relação a pacientes ostomizados, que é aqueles que precisam de bolsa coletora, né, para poder, né, sobreviver, enfim, não tem algum problema que tem que ter, os dejetos têm que ser feitos através de bolsa coletora, que não tinha esses equipamentos na rede pública. A Associação dos Ostomizados de Mafra procurou a Defensoria Pública local, que entrou com a ação coletiva e conseguiu beneficiar essa ação mais de 100 pessoas que tiveram retornada a sua dignidade como ser humano. E também na área da saúde, nós tivemos recentemente também uma decisão que beneficiou cerca de 50 pacientes com mal de Parkinson, que não tinham o equipamento neuroestimulador, também que é essencial para a sua qualidade de vida e para a regressão do estágio da doença. Outra atuação, outra vertente, essa é a quinta e última que a gente destaca aqui, é a atuação extrajudicial para o cumprimento de políticas públicas em prol dos grupos vulneráveis. A Defensoria Pública age como agente de promoção de políticas públicas, identificando as deficiências do Estado, das políticas públicas do Estado, dos serviços por ele oferecido, e atuando junto aos órgãos públicos em busca de soluções. E por que é tão importante a atuação da Defensoria Pública nesta área? Porque a Defensoria Pública é o local apropriado onde essas deficiências aparecem. As demandas, elas se repetem, elas buscam a porta que sempre está aberta para as pessoas vulneráveis, que é a Defensoria Pública, e a Defensoria Pública consegue mapear quais são as deficiências dos serviços públicos, e aí, através dessa atuação extrajudicial, faz audiências públicas, faz reuniões com secretarias de Estado, secretarias municipais, da área da saúde, da assistência social, da educação, da administração prisional, para poder suprir essas deficiências e buscar, sem precisar judicializar, um programa de sua solução. E a área que a gente atua aí são das mais variadas, né? E, inclusive, audiências públicas que a gente faz aqui na Assembleia Legislativa, a Defensoria Pública sempre está presente nas demandas a serem discutidas aqui na Assembleia, nas câmaras de vereadores, em outros órgãos públicos, assim como a própria Defensoria Pública convoca esse tipo de audiência. Então, essas são as atuações de destaque da Defensoria Pública, que, como se pode ver, são muito amplas e diversificadas,
e em prol das populações vulneráveis e necessitadas do Estado. Hoje, como é que é o panorama da Defensoria Pública? Nós temos 24 núcleos da Defensoria Pública, são 120 cargos de defensores públicos criados, dos quais 115 estão providos. A gente tem uma organização, desses 15 cargos são defensores públicos substitutos, 100 cargos são defensores públicos titulares, que são lotados em 100 defensorias públicas espalhadas em 24 núcleos. Aqui a gente vai passar os núcleos da Defensoria Pública distribuídos no Estado. Temos em Araranguá uma defensoria pública, quer dizer, um defensor público que atende 4 unidades judiciais. O que são 4 unidades judiciais? São 4 varas judiciais, são atendidas por um defensor público. Blumenau, 6 defensores públicos e 12 unidades judiciais. Brusque, 2 defensores e 3 unidades. Aí segue Caçador, Campos Novos, Chapecó, Concórdia, Criciúma, Curitibanos, Florianópolis, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, Lages, Mafra, Maravilha, Palhoça, Rio do Sul, São José, São Lourenço do Oeste, São Miguel do Oeste, Tubarão e Xanxerê. No material que está fornecido para os senhores, consta o número de defensores, né, que tem em cada uma desses núcleos, bem como as áreas e unidades judiciais atendidas. O que é importante mencionar é que, apesar de parecer bastante núcleos, ainda é muito insuficiente, né? Santa Catarina é o estado com o terceiro maior déficit no número de defensores públicos. Só Goiás e o Paraná têm menos defensor público em proporção por população hipossuficiente que Santa Catarina. É um defensor público para cada 27 mil hipossuficientes, né? E essa situação que tem que ser mudada, porque desde 2014 não é criado um cargo de defensor público aqui em Santa Catarina, apesar da emenda constitucional 80, que mudou a Constituição Federal, estabelecer que até 2022 deverá ter um defensor público em cada unidade jurisdicional do Estado. Agora a gente vai trabalhar propriamente os dados, né? Já estou me encaminhando quase para o final. Os dados de um estudo que foi feito pela Defensoria Pública para poder aumentar a atribuição dos defensores públicos. Desde 2016, a Defensoria Pública tem ampliado gradativamente a atribuição das 100 defensorias públicas existentes. Quando começamos nosso projeto em 2016, 100 defensorias públicas atendiam apenas 46 unidades judiciais. Depois que a gente começou o projeto de ampliação, de organização, de estudos, junto à Corregedoria Geral, de como a gente podia ampliar de forma organizada e planejada, triplicamos as varas judiciais atendidas para 161. Tá? Então, nesse aumento de atribuições, o resultado foi, obviamente, o aumento de atos praticados pela Defensoria Pública. Vamos vendo a projeção aqui, ó, de 2015 a 2018, né, como cresceu o número de atos praticados com o mesmo número de 100 defensorias públicas. E em 2018, foram praticados mais de 364.577 atos, e aí a gente engloba atendimentos, petições, audiências, conciliações e atuações extrajudiciais. E também temos um diagnóstico das áreas mais procuradas pelos assistidos. Temos um percentual bastante intenso na área civil, 64%. E o que é a área civil? É justamente aquela área que engloba a área da família, moradia, educação, saúde. 64% da demanda que vem à Defensoria Pública, dos assistidos que espontaneamente procuram a Defensoria Pública, procuram esta área para serem atendidos e são pessoas vulneráveis, que precisam, aliás, são aquelas que mais precisam de acesso à justiça, que a justiça faz mais falta justamente pelo seu estado de necessidade e vulnerabilidade. 20% é na área criminal, 9% na área da infância e juventude e 7% na área da execução penal. A gente fez um recorte só da área cíveis, as petições iniciais cíveis, ou seja, os pedidos iniciais que são protocolados na Justiça, que já demonstram, então, aí a separação das áreas mais procuradas. Em primeiro lugar, a família, depois o civil geral, que é uma área mais abrangente, e, por fim, 14%, os direitos sociais, que é saúde, moradia e educação.
A Defensoria Pública, para ilustrar o trabalho e a dimensão da atuação institucional, preparou um vídeo curto, tá, de matérias veiculadas na imprensa a respeito de atividades exercidas pelos defensores públicos sobre resultados de sua atuação. Então, excelentíssimos deputados e deputadas, então, já encaminhando para o encerramento, a Defensoria Pública se coloca à disposição. Todos os nossos dados de relatórios estatísticos também estão disponíveis no site da instituição. E agradecemos aí a atenção e os préstimos, né, desta Casa de Leis, e sempre pedindo apoio para os nossos projetos em prol da população carente do Estado. Muito obrigada. Com a palavra o deputado Maurício Scudilarchi. Obrigado, senhor presidente. Queria saudar a nossa defensora pública geral, né, e parabenizar pelo trabalho. Alguns eu acompanho mais de perto. Parabenizar o defensor Rodrigo, lá de São Miguel do Oeste. Ele faz um excelente trabalho, tem uma participação na comunidade muito importante. Eu vi que Balneário Camboriú não tem a defensoria, né? Existe possibilidade com o atual quadro, por onde é atendido, só aproveitar para essa dúvida aí. Com o atual quadro não temos condições, teríamos que realmente criar mais cargos para poder atender, expandir outros núcleos. E hoje, Balneário Camboriú, como é que é esse atendimento ali? É por convênio? Provavelmente por universidades, né, que, em algumas áreas, e talvez a nomeação de dativo na área criminal, né, defensor dativo, mas as áreas mais sensíveis, acaba essa demanda sendo suprimida. Então, obrigado pela atenção aí, parabéns pelo trabalho e dentro das nossas condições, conta com o nosso apoio aí. Tá. Deputado Jair Mioto. Senhor presidente, quero parabenizar a doutora Ana Carolina por esse trabalho que eu creio que é mais do que um trabalho, é uma missão que vocês têm. Realmente, a demanda é muito grande, mais de 364 mil atos praticados em 2018, entre atendimentos, encaminhamentos, petições. Mas eu acho que esta Casa poderíamos, senhor presidente, fazer uma proposição ao governo do Estado, a quem de direito, porque nos preocupa muito sermos o terceiro pior Estado em atendimento às pessoas carentes, às pessoas necessitadas, e esses defensores atendem, inclusive, pessoas, como a doutora Ana Carolina falou, pessoas em situação de vulnerabilidade social, pessoas em casos de risco de morte com relação à área da saúde, mas também pessoas que às vezes têm problemas de juros abusivos. Mais 30 segundos, deputado. E essas questões também de família, área civil. Então, acho que poderíamos, senhor presidente, fazer uma proposição, quem sabe, coletiva desta Casa, a quem de direito, para que possamos aumentar esse número de defensores públicos, pois é uma demanda crescente e nós vivemos uma situação no nosso país que está virando muito, judicializando muitas coisas. Então, acho que é uma necessidade e fica como sugestão. Deputado Fabiano da Luz. Doutor, eu só quero, em nome de toda a nossa bancada, parabenizar a Defensoria Pública pelo trabalho que faz e dizer que a gente, quando anda pelo Estado e começa a conhecer um pouco mais tudo o que há para se resolver, para melhorar, tantas injustiças para se corrigir, tantas justiças para fazer, a gente sabe e percebe o quanto a Defensoria Pública é importante em Santa Catarina e o quanto nós deveríamos procurar mais a Defensoria Pública como suporte, como um apoio, porque nós temos a maioria da parcela de catarinenses que precisa muito de uma ajuda, de um apoio, de um auxílio, muitas vezes não sabem a quem recorrer e não sabem nem que a Defensoria existe. E nós precisamos fazer esse meio-campo, mostrar que existe uma Defensoria Pública em Santa Catarina, que ela é atuante, que ela é importante, imprescindível e que cumpre um papel, um trabalho extremamente importante para nós em Santa Catarina. Parabéns. Obrigada. Deputado Vampiro. Obrigado, senhor presidente.
parabenizar a doutora pela explicação, acho que é super importante. A Defensoria Pública no Estado de Santa Catarina ela é recente, né? Antigamente nós tínhamos um convênio com o governo de Santa Catarina, com a OAB, os advogados dativos, isso deu muito celeuma, você não sabia qual o atendimento, mas a partir de um determinado momento, de um marco histórico na advocacia para os menos favorecidos, digamos assim, começou-se a ter, obviamente, na Defensoria Pública, a sua guardiã da defesa dos interesses coletivos, sejam individuais também. Acho que é super importante esse trabalho, por isso que eu gostaria de parabenizar todos os defensores públicos de Santa Catarina em seu nome. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Esta presidência agradece a presença da doutora Ana Carolina, defensora público-geral do Estado de Santa Catarina. Reaberta a sessão, atendendo solicitação de Sua Excelência, o deputado Silvio Drevec, comunicamos a presença aqui no Parlamento Catarinense da Escola de Educação Básica Lídia Leal Gomes, do município de São João Batista. Sejam todos bem-vindos à Casa dos Catarinenses. Explicações pessoais. Nós temos 2 deputados inscritos para falar. Deputado Dr. Vicente Caro Preso e deputado José Milton Schaeffer. Na ausência dos 2 deputados, esta presidência convoca outra sessão ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.